Agora, chegou o momento do resgate do programa de acompanhamento, que nós levantamos o tapete para ver toda a poeira que foi varrida aí, ó, às vezes por gerações, para debaixo desse tapete, e aí a gente caminha como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse coisa nenhuma para dar uma olhada. Esse PDF que eu já te mandei nos nossos encontros individuais é um PDF com várias perguntas, é o nosso primeiro exercício prático para a gente chacoalhar o nosso sistema de crenças. A pergunta ela tem um poder gigantesco de pegar algo que está ali concretado, oculto, paralisado e começar a colocar informação nova nesse sistema, ou até colocar atenção no que nós estamos fingindo que não está acontecendo, sendo que a realidade física já está mostrando para a gente que tem algo que precisa mudar, ó, há muito tempo. Mas, se eu sei que para eu criar um futuro diferente, o futuro que eu estou escolhendo, que eu estou desejando, eu preciso colocar foco de intenção nessa realidade, por que então, Débora, você está me mandando um exercício que vai mostrar qual que é o meu piso de experiência atual? O que eu estou vibrando hoje? Justamente porque a maioria de nós, e às vezes em vários pontos cegos, mesmo quando nós já criamos uma realidade diferente, como eu tenho certeza que é o caso da maioria de vocês que estão me assistindo agora, nós caminhamos sem tomar consciência do que está acontecendo, porque é desconfortável mesmo. E é muito mais fácil abrir espaço para uma realidade diferente quando eu sei de onde eu estou partindo. E mais do que isso, dependendo do nível de carga que tem no padrão de comportamento, no padrão de pensamento, eu preciso incluir aquilo, principalmente quando nós falamos de questões sistêmicas. Eu preciso olhar para aquilo, incluir, perceber, ver o que aquilo ali está se relacionando comigo, qual que é o efeito daquilo na minha vida, e aí eu tiro carga desse sistema. Aquilo sai do inconsciente, perde força, entre aspas, para eu poder olhar para frente finalmente. Então é importante que a gente olhe para a realidade que tem hoje, para as pessoas que somos hoje, e não quem fomos no passado. Mas como é que está a minha vida hoje? Que são todas essas perguntas que estão bem explicadinhas no documento que eu te mandei. Para a gente saber qual que é o gap que eu tenho até a realidade que eu estou querendo e o que eu vou fazer, quais são as ações práticas que eu posso colocar de informação nova na minha rotina para ser uma das possibilidades, né, de mostrar para o campo que eu agora, de fato, estou escolhendo uma vida diferente. É muito importante, gente, e mais do que isso, é um exercício de autoconhecimento gigantesco. Você vai perceber com muito mais clareza o que compõe o seu corpo, o que compõe a sua história. É muito profundo e talvez por isso um pouco desconfortável. Então a gente vai aumentar o sentido desse exercício agora para que você não fuja dele como eu fugi grande parte da minha vida quando eu entrei em contato com esse conteúdo. Então a gente vai aumentar o sentido, aumentar a vontade, você vai perceber com mais compreensão a importância de responder essas perguntas com seriedade e o quanto isso vai te ajudar a ter mais clareza de o que você escolhe viver. Que às vezes você ainda nem se deu conta de todas as possibilidades de futuro que estão disponíveis para você. Começando já explodindo a mente no seguinte sentido. Vamos lembrar que aqui tudo na nossa dimensão é guiado pela consciência, ainda que a maior parte de nós, né? Ainda que nós não enxerguemos os campos de energia. Não é o seu corpo físico que tem uma alma, que tem um espírito. É o contrário. É o seu espírito, a grande alma, que tem o corpo físico. Então não é o seu corpo que compõe assim, um dia nós estávamos lá, né, sendo durante a nossa gestação, aí um dia um espírito vem e encarna no seu corpo. Isso não é separado. É o contrário, é um espírito que entra em ressonância com aquela família, acontece, né, a concepção e esse corpo ele vai sendo condensado a partir desse campo de consciência. Então não é o corpo que guarda o espírito, é o espírito, um grande campo de informação que guarda o corpo. O corpo é a coagulação da consciência. Toda a matéria é a coagulação de um campo de energia. E isso por si só já dá para explodir a cabeça, porque quando a gente toma mesmo essa informação, tudo muda. Fica muito mais fácil de eu passar pelos desafios da vida e muito mais fácil de eu ter coragem e força para olhar e perceber quais que são os meus padrões de pensamento e de comportamento, porque eles estão me dizendo quais são os campos de energia que eu ainda estou emaranhada. Percebe a força, a potência que tem nesse exercício de autopercepção? Eu vou trazer mais um exemplo prático para a gente ir se relembrando o que são os campos de informação. Informação porque é um campo de energia que tem informação ali que vai guiar o comportamento e a criação da matéria. Por exemplo, eu estou aqui com um carocinho de maçã. Carocinho não, né, gente? Isso aqui é uma semente. Uma semente de maçã. E eu já estava quase formulando essa frase dizendo:
O que tem dentro aqui dessa semente que faz com que isso aqui, quando plantado, se transforme numa árvore que depois se transforma numa maçã? E o legal do exemplo da maçã é que ela já tem direitinho o formato do torus, ó, que é o formato do nosso campo eletromagnético, o mesmo padrão vibracional que tem em volta do meu corpo, do seu corpo, em volta do corpo dos animais e de todos os padrões de vida do nosso planeta, inclusive em volta do planeta. E toma aqui mais uma foto para você se lembrar disso, porque essa verdade já está em nós. Mas muito bem, na verdade, essa semente aqui é a representação de um campo de informação. Quando a gente pensa assim, tem algo aqui dentro dessa semente, é uma visão limitada e mecanicista, percebe? E mecanicista é foco na matéria, da física mecânica, né? Quando eu lembro que isso aqui é a representação, é a coagulação, é um campo de informação densificado, eu sei que dentro dessa semente já existe a informação da árvore e da maçã, que vem a partir disso. E literalmente, porque essa semente eu tirei dessa maçã. Agora, como é que eu vou trazer isso para a minha vida e para a sua vida e mais para esse exercício que eu estou aqui te encorajando a fazer com muita seriedade? O nosso corpo é também resultado da interação de dois principais campos de informação, quando a gente fala da nossa família de origem, né? Do nosso pai e da nossa mãe, e mais do campo de informação que cria, né? Que está ali no lugar onde nós nascemos, no estado, no bairro, no estado, no país, na cidade, nos lugares que passamos, de tudo. O corpo físico conta uma história. Na verdade, tudo que está materializado nos seus olhos, de frente para os seus olhos, te conta uma história. Te conta a história de qual é a energia do conjunto, né, da resultante do seu campo informacional, do seu campo de vibração, da assinatura vibracional, e aí a gente volta lá para as 2 primeiras aulas para lembrar desse conceito. Eu estou trazendo esses exemplos aqui, o exemplo do campo morfogenético da maçã, a lembrança, né, do campo de informação que nos compõe, que o corpo é criado desse campo de informação, o nosso corpo, né? E isso deixa o que nós escutamos, né, da sistêmica de tomar os pais muito mais palpável, porque percebe? Eu sou esse campo construiu o meu corpo. E da mesma forma que eu trouxe aqui a semente da maçã, imagina se nós pudéssemos perceber mais profundamente, por exemplo, quem me conhece e conhece os meus pais, e se você não conhece lá no Instagram, você vai achar, se você rolar o feed, foto deles, é só olhar pra mim que você vai ver. Isso aqui, gente, é filha de Mércia e Oswaldinho, entendeu? Tá na cara. Só que esse tá na cara conta uma história. Eu não tenho os traços dos meus pais à toa. E isso não se limita ao meu corpo físico. Imagina se nós pudéssemos enxergar todos os padrões de comportamento, de pensamento, de emoções, memórias desse campo, desse clã, que nós herdamos junto com essa herança do que o corpo físico nos conta que vem. Percebe? Só que a gente não enxerga isso. A maioria de nós, pelo menos, não. Imagina se nós pudéssemos enxergar, por exemplo, os Wi-Fi que passam e transpassam aqui agora, a onda de rádio, a onda da televisão, a onda e o sinal que faz você receber o seu WhatsApp e etc. Acontece que tudo isso coexiste ao mesmo tempo. E aquilo que nós estamos identificados entra em ressonância conosco e nós caminhamos na vida emitindo esse sinal e pedindo para o campo que volte mais disso. Por isso o exercício para a gente perceber o que dentro de todos esses campos que passamos, inclusive a nossa família de origem, nós recebemos de bênçãos, de alegrias, e com certeza existem vários campos para a gente se questionar e alargar isso ainda mais. E o que nós recebemos de dores desse sistema, como se fossem traços, ao invés de traços físicos, de sermos parecidos com os nossos pais, traços emocionais, de dores, de traumas que não puderam ser sentidos pelos que vieram antes de nós. Olha a força e a potência da inclusão desses padrões. Com muito respeito, obviamente, até porque, lembra, é o que nos compõe, é o que somos, não é algo que pegamos e colocamos em nós. Fomos criados, feitos a partir disso, é o preço da nossa vida. E o poder da gente tomar consciência disso, incluir isso, é o que faz a gente abrir espaço para uma vida diferente. Porque aquilo sai do oculto e perde força. Mas a força que eu estou dizendo aqui é em relação a tônus de energia. Porque o que faz uma crença ficar agarradinha ali em nós é quanta energia, quanta carga, e normalmente no inconsciente, quando eu fico fingindo que aquilo ali, ó,
não está acontecendo, essa carga vai aumentando, isso vai ficando cada vez mais real e debaixo do tapete. Quando a gente levanta esse tapete, e agora com muito mais recurso e continente, que é o que estamos construindo juntos no resgate, eu olho e deixo que aquilo passe por mim, transmute, eu alivio todo um campo de informação que é único. E olha a beleza disso. Os que vêm depois, inclusive, isso é multidimensional, né? Todas as pessoas recebem dessa transformação, porque as sementes, essa analogia que eu vou falar aqui vai ser profunda, hein, galera? Pega essa. As sementes que nós carregamos já vão ter outro campo para ser fecundado, para ser fertilizado. Olha o poder de um simples questionamento, de começar a perceber, para a gente levantar esse tapete. Peraí, deixa eu olhar com profundidade para isso. Deixa eu ver o que me compõe. Deixa eu fingir que essas coisas não estão acontecendo comigo. Deixa eu ver o que eu acho sobre mim. O que me ensinaram, quando eu estava sendo educada, quais foram as mentiras que foram repetidas por tantas gerações, ou quais são os segredos que estão ali ocultos, quais são os ditos que viraram grandes crenças dentro do meu sistema familiar, ou do lugar onde eu vim, ou dentro dos meus amigos de infância, que foram repetidos tantas vezes que viraram verdades absolutas para mim, mas que se eu pensar bem, não é tão verdade assim. Mais do que isso, se eu pensar bem, eu vejo que aquilo ali não faz mais sentido para a vida que eu estou escolhendo. Mas é diferente quando eu olho, reconheço e libero isso literalmente. Porque se eu começar a pensar num futuro sem liberar essa carga, eu vou ter briga de carga no meu campo. É uma tensão de opostos. Fica uma carga me puxando para o passado, fica uma carga me puxando para o futuro, e aí haja força para sustentar uma realidade que no fundinho eu nem acredito, por uma disfunção da minha autoimagem, de como eu não assumi para mim que eu ainda estou me percebendo pequenininha em certas áreas da vida. Fica difícil de eu sustentar todos os exercícios de criação de futuro, de mais bem-estar, que nós ainda faremos durante aí os próximos meses de acompanhamento. Eu quero te propor também um exercício de você visualizar, imaginar. Eu gosto de trazer o padrão de pensamento, padrão de emoção, de comportamento, como uma teia mesmo. Porque é uma teia psíquica, igual o padrão do Wi-Fi, que nós não enxergamos. Essa informação, que nós estamos emaranhados e faz parte de nós até que nós escolhemos o contrário, imagina como uma teia, para que quando você estiver fazendo exercício e você sentir que está uma emoção vindo, você fala, opa, cheguei numa teia aqui. Porque se tem carga, está no seu campo. Se aquilo tem identificação, você sente no corpo. Então imagina que a gente agora vai identificar o que não conseguimos enxergar com os olhos, mas o nosso corpo conta que essa história existe em nós. Que essa história está nos compondo em identidade e não precisa ser assim, porque o normal é sentir felicidade e bem-estar. Flutuar, obviamente, porque somos seres humanos, mas um estado basal de naturalidade e autenticidade. E quando estamos baseados no trauma ou em memórias contraídas, nós não somos autênticos, nós não somos nós mesmos. Muito pelo contrário. Então, bora identificar esses padrões e principalmente sem julgamento, porque se você tiver julgamento, você vai travar as respostas de virem para sua mente. Você vai travar o seu corpo de começar a sentir todas essas emoções e dar vazão para isso e vai travar sua autorregulação. Então, sem julgamento, não importa, você vai fazer, cria um momento bem legal, bem descontraído para você responder todas essas perguntas, para você se tratar bem, literalmente, sabe? Se fazer um carinho, literalmente, enquanto você olha para sua história, porque, ó, são poucos os que têm coragem ainda, mesmo ainda no auge de 2024, de olhar para isso como você está se propondo. Então, sem pressa e sem pausa, responda essas perguntas e perceba o que isso tem mexido em você. Responda com seriedade. Deixa eu ver como está lá sugerido. O que eu penso sobre XYZ? Como eu me enxergo? De onde vem essa percepção? Deixa eu ver quais são os meus maiores medos. O que eu não passo um dia sem pensar? Todas essas perguntas estão sugeridas lá e numa ordem que faz com que você vá costurando todas essas teias para a gente olhar e, quando vê, dissipar essa nuvem que nos permeia. E dica, claro que é desafiador, porque nós estamos há muito tempo fingindo que as coisas não são tão visíveis ou notórias assim. Então, quando você começar a se questionar, abre espaço e faça esse exercício durante alguns dias, para deixar com que as respostas venham tanto a nível racional, como pelas sincronicidades do campo, que vai ver assim, é como se a vida dissesse, opa, tem alguém aqui querendo expandir. Então, deixa eu empurrar, deixa eu colocar essas respostas na cara aqui dessa pessoa, para ela ver onde está o padrão de repetição, onde está o padrão de contração.
E se ainda tiver difícil, perceba quais são os tetos, como está sugerido lá no exercício. Como assim tetos? É o que está na minha vida. Se eu não consigo perceber internamente ainda, eu olho para o externo só para consultar, sabendo que aquilo ali é um espelho do que tem em mim, dizendo, deixa eu ver qual que é o meu padrão de relacionamento, deixa eu ver qual que é o máximo que eu faço de grana, se eu sou CLT ou se eu sou empresário, não importa. Deixa eu ver aqui qual que é o formato, como está meu corpo físico, como está a minha saúde, porque tudo isso está me contando o meu padrão vibracional. Olha, se existe coisa mais mágica que essa, gente, eu desconheço. Eu desconheço e eu quero que você faça esse exercício. E você vai me contando durante do nosso atendimento individual quais são as sensações que vêm, abre espaço para essa emoção e mais do que isso, aproveite. Você é o maior projeto que você tem a sua vida. É projetado, você pode viver coisas que você ainda nem imaginou se você estiver na disposição de alterar de verdade o seu campo eletromagnético. E a dica final, escreva em um papel. Por quê, Débora? Eu sei que isso é muito chato. É muito chato, mas o que que acontece? Nós estamos muito preguiçosos por toda a tecnologia e todos os recursos que temos agora. E quando a gente escreve, além da nossa atenção ser focada ali no momento presente, que já é muito desafiador com todos os estímulos que nós temos, a gente vai usar os dois lados do cérebro. Eu vou usar o lado direito, que é o lado intuitivo do holístico, que vai estar fazendo todas essas concatenações, igual a Nazaré Tedesco, do meme. Você vai estar percebendo, gente, então é por isso, eu já vi isso, eu já vi que meu avô, é porque eu já vi, porque quando eu era criança, todo esse lado do todo, do holístico, do intuitivo, que vai começar a se conectar e perceber os campos de energia, gente, isso é muito fácil. Se você estiver nesse momento achando que você não dá conta de perceber, não se preocupe, porque está incluso no pacote vida, está incluso no pacote ser humano. O nosso corpo ele tem essa habilidade automática, fomos nós que concretamos isso. Então, conforme você vai treinando, como tudo na vida, isso vai voltando essa percepção. Quer ver? Vou abrir um parênteses antes de te contar do lado esquerdo do cérebro. Quando você chega num lugar que as pessoas, assim, sexta-feira, final do expediente, que você vê que já está todo mundo para ir embora, já não é muito mais leve, ou se o final de semana, o dia de domingo, já não é mais leve naturalmente, já não é um dia que a atmosfera é uma atmosfera de descanso, porque a maior parte das pessoas não está trabalhando. Então, o campo de informação do coletivo fica muito menos estressado. Agora, pega o domingo à noite, ou pega a segunda-feira, ou pega um lugar, você vai antes de uma reunião no trabalho que você sabe que o assunto vai ser muito denso, ou quando você tem que ter uma conversa difícil com o marido, com a esposa. Imagina, o campo já não é tensionado, porque essas informações ficam se correlacionando o tempo inteiro. Ou seja, estou te contando isso para você saber que você já tem esse lado direito, você já tem essa capacidade intuitiva, criativa, de perceber e fazer essas ligações. E quando você começar a colocar isso no papel, vai canalizar a sua energia para o momento presente, a gente ativa também o esquerdo, que é o lado analítico, racional, para você colocar foco. Senão fica muito numa nuvem de informação e depois fica difícil de você entrar, perceber e abrir espaço para essa emoção e ver que nos próximos dias fica mais desafiador de você tomar conhecimento do padrão que identificou e falar com a sua mente e com o seu corpo, peraí, não é assim, eu já entendi que isso aqui é algo que eu posso liberar de XYZ e a gente vai trabalhar isso ativamente, eu vou liberar isso junto com você, com diversas ferramentas nos nossos encontros individuais. Então, sem pressa, mas sem pausa, mergulhe nesse exercício que você só tem a ganhar, mas é ganhar assim, muito, além da matéria. Porque no final das contas, o que nós estamos buscando aqui é o bem-estar interior, é você se reconhecer, você se amar do jeito que você é, e por consequência, olha que maravilha. Aí a vida toda, o campo inteiro se reorganiza para entregar para você uma realidade física de acordo com um campo potente desse. Então eu espero você na nossa próxima sessão para você me contar como é que está sendo a sua experiência com esse nosso primeiro exercício. Um beijo!